Zoopoética. O exercício proposto na oficina de poesia é escrever como se eu fosse um animal. Me lembro da escritora que me disse um dia que a poesia visita, eu também. Recebo a visita do poema, de tempos em tempos. O poema, ao me visitar, me causa um tipo de tremor nas mãos, aceleração cardíaca, medo de altura. Me sento e escrevo qualquer coisa muito rapidamente. Qualquer coisa é um poema se o poema me visita, e a poeta me diz que quem é assim visitado às vezes tem que ter paciência. Eu não tenho paciência, e penso que o poema é minha própria inquietude que se torna concreta. Pensando ainda sobre como vou escrever o poema, em que encarno um animal, qualquer animal, e me lembro do amigo que me disse que eu sou uma cobra, que Sílvia também é uma cobra, quando descansa acocorada, apoiando os cotovelos nos joelhos, pronta para engolir alguém, um homem, um poema. Penso que ouvi a campainha, o que é sinal de que espero e eventualmente abro a porta, sem saber o que vou encontrar ou mesmo sem saber se a campainha foi tocada. Posso encontrar uma pessoa, como um motoboy, o síndico do prédio, ou um poema, cachorro, mulher vestida de amarelo. Poderia aqui finizar cada espaço entre as palavras. Uma que aguarda o meu sinal e entra antes que eu abra a porta. Ainda no olho mágico. Penso que ouvi a campainha e que talvez eu seja alguém que recebe uma visita esperada permanentemente. O medo de altura, os olhos grandes, algum sinal, uma cobra. Acho que como muita gente desde pequena mesmo, né? Minha casa era uma casa de muitos livros. Então eu me lembro de ficar perdida ali no meio dos livros dos meus pais. Tinha uma estante grande na sala cheia de livro que eu ficava lá, independente de entender ou não, de saber o que era aquilo, olhar a capa, achar interessante, olhar os nomes e quando comecei a ter alguma leitura, ser curiosa com aquilo mesmo. E depois tinha um quartinho pequeno na casa, que os livros que eram meio que... não cabia tudo na sala, aí meus pais fizeram uma estante grande. E eu ficava muitas horas nesse quartinho, assim, muitas horas sozinha nesse quartinho, vendo os livros. Aí depois lendo, início pré-adolescência, assim, ficava muitas horas naquilo ali. Então começou por aí. E depois veio a relação com a poesia mesmo, que aí foi uma coisa um pouco mais... Que aí eu me identifiquei muito e foi muito intenso, assim. Começou na escola, eu tinha alguns livros de poesia nessa biblioteca dos meus pais, mas a relação mesmo começou na escola. Acho que o primeiro poeta que eu gostei, que eu falei assim, uau, foi o Drummond, a partir de um poema que eu li na escola dele. E aí fui atrás, né? Aí tinha uns 2 ou 3 livros do Drummond lá em casa, aí fui lendo tudo, aí descobrindo, né, uma coisa levando a outra e tal. Agora, até o 2º grau era isso, a poesia muito dentro daquilo ali que é ensinado, né, do cânone que é ensinado na escola. Mas na época de faculdade isso se ampliou. E eu percebi que existia uma escrita que era outra, né? Eu me lembro de ler Ana Cristina César e ter essa sensação. Nossa, isso pode, isso é incrível, isso é maravilhoso. Ela escreve aqui de um jeito muito próximo do jeito que eu penso, do jeito que as coisas acontecem dentro da minha cabeça. E como é que isso pode acontecer nas palavras, né? No poema. Então, foi muito forte, assim, foi muito, muito intenso. E como que você conheceu Ana Cristina César nesse caminho assim do poema? Eu lembro que uma vez você falou que você tinha um livro didático um poema do Drummond, né? Mas aí depois como você descobre né, Cristina César? Letícia Feres, a gente escritora e editora, a gente era colega de faculdade na época na faculdade de jornalismo, antes dela abandonar a faculdade de jornalismo. E ela levou a Ana Cristina César e falou, olha isso, a gente já tinha uma conversa ali. Foi também a primeira vez que eu tive interlocutores desse assunto. Antes eu não tinha realmente ninguém para conversar sobre isso. Era algo que assim, eu não tinha em comum com ninguém. E ali na faculdade eu comecei a ter algumas pessoas com quem eu conseguia ter um diálogo sobre literatura e sobre poesia. E a Letícia me apresentou a Ana Cristina César e foi esse uau! E antes também da Ana Cristina César, e nesse processo de ler na adolescência, você já escrevia, você já tinha caderninhos, como que era isso?
Na adolescência comecei a ter caderninhos. A ideia primeiro era ter diários, né? Na época todas as meninas faziam diário, mas eu ia escrever o diário e o diário não saía aquela descrição. Hoje eu fiz isso, aconteceu aquilo. Aquilo me entediava e eu ia fazendo outra coisa, assim. Aí ia fazendo, me permitia muita liberdade ali. Eu acho que era isso, assim. Eu fui uma criança e uma adolescente muito introspectiva, então eu entrava ali, era entrar num mundo meu, e aquilo era muito fácil para mim, era muito natural. Então eu começava a escrever o que era o dia, mas terminava de um jeito completamente livre, completamente, né, eu me permitia tudo que pudesse ali. Então começou aí. Depois, quando eu fui lendo, até antes de ler poesia mesmo, até antes de ler o Drummond, até antes disso tudo, quando eu li isso, eu falei, isso aqui conversa comigo, porque conversa com essa forma de pensar, de estruturar, que é através da linguagem, mas é através da linguagem de um jeito muito livre, muito solto. Quer dizer, muito livre parece que é qualquer coisa, né? Mas muito livre no sentido de também brincar com a forma, né? Um prazer de brincar com a linguagem. Uma brincadeira mesmo, aquilo ali. E até hoje, para mim, a poesia é uma brincadeira, é um jogo, meio que um jogo de armar, né? Para falar do livro da Ana Martins, assim, é uma coisa que se completa, me diverte ali, mas ao mesmo tempo me coloca uma coisa no mundo, né? Então, é uma brincadeira para mim. Eu vou ali naquele texto, naquele poema, até eu me sentir satisfeita com aquilo, assim. Entendi. E como que é seu processo? Então, ali naquele caderninho, já tinha um exercício de escrita poética, sim, que é uma escrita mais livre. Como é hoje não, né? Porque você já escreve há muitos anos. Como é hoje o seu processo de escrita? O meu processo de escrita, ele tem a ver com... a Júlia Hansen me disse isso, e eu achei, até dizendo que para ela também, assim, eu me identifiquei muito, que a escrita me visita. É isso mesmo. Tem um momento que a escrita acontece, a escrita me visita. Eu não tenho uma rotina de escrita, apesar de escrever sempre. E quando eu passo um tempo sem escrever, sei lá, uma semana, aquilo me deixa... assim, com uma coisa, assim, sabe? Eu preciso realmente escrever. Então, apesar de eu não ter um processo, eu escrevo sempre. Não tem um processo, não, né? Apesar de eu não ter uma rotina, um momento de escrever todos os dias, uma hora que é um ritual que eu escrevo naquele momento todos os dias, ou 3 vezes por semana, eu escrevo sempre. E eu escrevo, tipo, isso, quando a coisa me visita, e pode ser em qualquer lugar, em qualquer situação. Tem hora que é isso, assim, eu estou dirigindo e eu falo, puxa, mas eu não consigo anotar agora. E agora? Né? Tem hora que eu estou trabalhando e eu falo, nossa, mas eu preciso escrever. E nem sempre é uma coisa assim, eu tive uma ideia para um poema. A maior parte das vezes eu só preciso escrever, eu preciso do gesto físico de escrever. Então, eu pego um papel, uma caneta, ou estou no computador e tal, e só começo. Quando eu começo, eu não sei o que eu vou escrever ainda. E aí eu vou escrevendo, e em uma hora, dali, emerge um poema, ou um começo de um poema, ou alguma coisa que vai ser trabalhada. E às vezes também não, às vezes vira uma reflexão, ou uma coisa que eu precisava tirar da minha cabeça e colocar ali de alguma forma, e que depois eu vou jogar fora, e é isso aí. Então, eu vou mantendo arquivos meio que intermináveis. Os arquivos têm o nome dos anos. Então, tem um arquivo 2018 e ele tem tudo lá, tudo. Uma frase, uma coisa meio diária. Hoje aconteceu isso. Às vezes eu preciso escrever para entender o que aconteceu. Aí escrevo também. Mas aí surge o poema ali também. Depois dessa primeira escrita, aí tem um trabalho, né? Aí começa a brincadeira. Depois que a coisa tá ali, eu olho para aquele objeto. Depois que ele saiu da minha cabeça, ele é só um objeto, né? Para mim, ele vira um objeto estético mesmo. E ali eu vou manipular, mexer, brincar.
E ele vira um jogo mesmo, um quebra-cabeça que eu vou montando. Tem esse prazer do quebra-cabeça, da coisa de armar, da coisa que fica em pé. E, né, como é que ela vai acontecendo. Aí tem os momentos, né? Assim, então, primeiro esse colocar fora de mim, depois eu acho que a primeira coisa que acontece é um exercício de som, de sonoridade. Ele já vem muito na maneira de uma primeira escrita, mas tem um exercício de som, depois um exercício de corte, como é que vão ser os versos, como é que vai ser, ou se não vai ter verso. É meio isso, assim, até exaurir o brinquedo. Até. Tem uma pergunta que é meio ingrata, assim, que é quando que o poema está pronto, né? Você está falando aí, na hora que você sente que exauriu. Se você pudesse falar, quando que o poema está pronto? O poema fica pronto? Eu acho que alguns sim, outros não. Os que não ficam me deixam um pouco irritada, assim, um pouco ansiosa. Poxa, você não vai, né? Algumas vezes eu fico satisfeita com o poema e eu vejo que qualquer palavra que eu trocar, qualquer coisa que eu mexer ali vai tirar ele do que eu queria, assim. Cada palavra ali está exata, cada corte ali está exato, a ideia está ali, está tudo ali de um jeito que é exatamente o jeito que eu queria. Mas tem poemas que nunca chegam nesse lugar. E aí eu fico me perguntando, assim, o que eu faço com isso? Está pronto ou não está pronto? Eu colocaria isso num livro ou não colocaria isso num livro? Colocar num livro parece que congelar a coisa, né? Então, mas esses eu acho que são os mais traiçoeiros. Eu acho que tem uns que realmente nunca vão ficar prontos.